Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast aqui do nosso canal. Nós vamos agora começar uma série de episódios aqui, onde vamos trazer vários advogados, de diversas especialidades que vão nos nutrir com o conhecimento específico de cada um deles e também, é claro, sempre voltando para o nosso principal tema, que é o Tribunal de Ética, junto com o tráfego pago dentro da advocacia, que é um assunto bastante falado hoje em dia também. Então, para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. É uma honra trazer ele, porque além de ser o advogado de respeito na cidade, é meu amigo particular, o Dr. Bruno Roque. Fala, Brunão. Tudo certo? Tudo bem? Tudo certo, tudo bem. Como que estamos nessa manhã de quinta-feira? Animados, né? Animadão. Animadão. Hoje o cenário da advocacia, cara, no país, eu vejo que ele está crescendo bastante, principalmente em relação às redes sociais, Então a gente vai falar um pouco disso também. Mas a sua especialidade, pelo que eu estava vendo ali, é o direito bancário, hoje em dia, pelo menos, é essa área onde você está atuando mais, onde você está buscando mais. Então, conta pra gente aqui um pouquinho, para quem está assistindo a nós, quais são, dentro desse direito bancário, dentro desse mundo aí onde os bancos aproveitam muitas vezes, das pessoas que têm menos instrução para tirar algum proveito, escândalos para lá e para cá. Então, eu passo a bola aí para você, para você dissertar mais sobre o assunto, já que é o especialista nisso. Bom, olha, essa questão do direito bancário, o abuso dos bancos acontece desde muito tempo, Mas hoje em dia isso aí tem acontecido com mais intensidade e a divulgação disso tem sido intensa também. Então hoje a gente trabalha com situações onde as pessoas não contrataram empréstimos e receberam o dinheiro em conta. Hoje nós trabalhamos também com hipótese das pessoas que receberam esse dinheiro, achou estranho e guardou o dinheiro. E tem os golpes, que as pessoas, que os golpistas, eles convencem a pessoa até a fazer o empréstimo e devolver o empréstimo para os golpistas. Rapaz, isso é novo, Então, na verdade, dentro desse direito bancário, das hipóteses de empréstimo, isso que você falou são empréstimos não autorizados. Exatamente. Todas essas hipóteses aí são empréstimos que a pessoa não solicitou no banco. Não quis fazer o empréstimo, tá, não ligou entendi. pedindo. São ligações de pessoas se passando pelo banco e oferecendo empréstimos, e sem que a pessoa aceite, eles dão um jeito de fazer como que se ela tivesse aceitado, Ah, entendi. Então, dentro dessa modalidade de empréstimo não autorizado, tem essas três situações aí que você falou, Então, a pessoa não autorizou, não solicitou o empréstimo e, de repente, vai lá e tem um depósito na conta dela. Exatamente. É isso? Essa é a primeira situação que pode acontecer? Isso. E quando acontece isso, o ideal, a pessoa notou que recebeu um valor ali que não solicitou e também já vem sendo feitos descontos no benefício da pessoa, o ideal já é ela ir atrás dos seus direitos, consultar um advogado para se ver livre dessa situação. Normalmente tem casos aqui que foram realizados empréstimos de até R$20 mil e em 2 empréstimos, E a pessoa não solicitou isso. E o dinheiro caiu na conta, infelizmente essa pessoa usou o dinheiro. E aí temos a ação para ver se a gente consegue reverter essa situação, pelo menos encerrar os descontos e ver como é que fica aí uma indenização para eles. A outra hipótese é a situação em que a pessoa viu o dinheiro em conta, não mexeu no dinheiro, achou estranho aquilo, e aí entramos com a ação, fizemos um depósito judicial. Entendi. Então, nesse caso, nessa segunda situação, é quando a pessoa, o dinheiro entrou na conta dela, mas ela não usou. Exatamente. Tá. Ela percebeu algo de errado naquele momento e aí tivemos que fazer o trabalho de entrar com a ação e fazer com que depositar esse valor em juízo, já que esse valor não foi solicitado pelo cliente. E aí tivemos sucesso na ação
né, com um bom acordo, né, tendo em vista essa devolução, nós conseguimos encerrar o processo rápido. Entendi. E com o cliente satisfeito nessa circunstância. Entendi. E aí, além dessa, então a primeira, a pessoa não solicitou, recebeu o dinheiro e usou. Sim. A segunda pessoa não solicitou, recebeu o dinheiro e deixou guardadinho lá. Certo? Exatamente. Nessas duas hipóteses, ela vai ter que depositar isso, vai ter que dar em caução esse valor. Tem Sim. Juiz que pede, tem juiz que não pede. O ideal é ter o valor, por mais que tenha usado, mas saber que, né, ter consciência de que aquele valor não foi solicitado por ela e devolver esse valor para o banco. Esse é o cenário ideal. Não usar o dinheiro, ou se usou, providenciar o dinheiro para entrarmos com a ação. Entendi. Entendeu? E aí a terceira situação, então, seria se a pessoa não é nem um golpista entra em contato com a pessoa dizendo que é o banco. Como que é essa questão do golpista aí? Que essa daí eu achei... Isso aí é nova, aí, velho. Isso aí é bizarro, né, eu diria. Que onde o golpista entra em contato com o cliente, oferece um empréstimo, né, a pessoa não aceita o empréstimo, mas aí eles, mesmo diante da negativa, eles fazem o empréstimo, conseguem elaborar o empréstimo e fazer com que aquele valor vá para a conta do contribuinte. E nessa sequência eles ligam dizendo que, olha, você precisa devolver esse valor para nós, porque foi um erro nosso. Nós erramos aqui, você precisa devolver o valor para nós. Na hipótese que nós temos aqui, o cliente desconfiou nesse momento que ele teria que devolver algo e guardou o dinheiro. Foi a sorte, mas nós já temos outra hipótese que a pessoa fez o depósito para o golpista, então ela não teve nem o proveito econômico e está tendo desconto no seu benefício. Entendi. Caramba, cara, os caras estão cada vez mais esperto aí. Fazer o empréstimo no nome da pessoa, ele se passa pelo banco, né, com certeza. Sim, então entra em contato com a pessoa, pede os dados. Sim, é sempre em nome de alguma instituição financeira, né? Sim, entendi. Rapaz do céu. Vem bem na linha também do escândalo do INSS aí que a gente viu, né, que está bastante em pauta também aí, porque nesse caso do escândalo do INSS, as pessoas eventualmente solicitavam ou não, mas essas associações lá que descontavam, geralmente não eram solicitados esses empréstimos também, né? Mas como que você sabe como que está essa situação também desse... Olha, isso aí foi o começo da história desses empréstimos não autorizados. Então, hoje essas ações elas estão suspensas. A pessoa tem várias hipóteses desse caso, onde a pessoa assinou algo sem saber que era um desconto em folha, sem saber que era uma associação dessas associações, um vínculo, né, que eles criaram. E tem as pessoas que nunca fizeram nada, nunca assinaram nada e tiveram esses descontos. Hoje essas ações elas estão travadas no STF, estão suspensas, enquanto não se resolver essas questões do escândalo do INSS, o STF achou por bem suspender as ações contra as associações. Entendi, pelo que eu tinha visto também, a última vez que eu vi essa questão do INSS, as ações estavam suspensas realmente, né? E até tinha, na verdade, os Correios começaram a fazer um acordo extrajudicial, né, com essa galera aí, mas eu acho que ainda a gente não sabe como vai se desdobrar isso, né? Até o acordo que tinha no Correio, se eu não me engano, era para pagar 5% dos honorários para o advogado do valor do que foi descontado indevidamente. Então, você pega lá R$200, foi descontado indevidamente, 5% disso, imagina. Não. Se o advogado fizer acordo em relação a isso. Mas eu não sei, eu não estou muito otimista especificamente com essa ação, não, viu? Isso aí, o Brasil, infelizmente, ele tem um histórico de ações assim, né? O caso da poupança foi um. O Plano Verão pegou uma época, né? Bastante gente recebeu do Plano Verão. Sim, eu tive clientes que receberam, mas os que entraram por último, infelizmente não. Eu, na época da desaposentação, lembra de desaposentação? Sim. Puta, desaposentação, cara, vou falar pra você que eu acho que eu distribuí umas 500 ações de desaposentação
para no final o STF falar que não tinha tem direito. Inclusive, clientes que já tinham até recebido o valor, mudado o valor da aposentadoria dele, recebido os atrasados, e aí depois entraram com ações rescisórias, ganhando as ações rescisórias, mandando os clientes devolver o dinheiro. Ó, foi complicado, viu, cara? E outra coisa que né, foi aparecendo diante dessas circunstâncias todas aí é a questão dos empréstimos, né, consignados ou empréstimo pessoal com juro extremamente abusivo, né? E não é juro próximo do que o mercado pratica aí, sim juros ao ano de 800%, né? Isso é um absurdo. Tem mais essa também. Então tem esse outro, é verdade, a gente dentro dessas questões do direito bancário, né, de revisão, principalmente de empréstimo, além dessas não autorizadas que a gente disse aqui, tem também as ações em que o cliente solicita o empréstimo, né? Nesse caso, ele pediu realmente, solicitou o empréstimo, só que dentro desse empréstimo, os juros que são trabalhados ali são juros abusivos. Exatamente, exatamente. E aí, o que precisa, que é outra barreira que nós temos que enfrentar diante dessa circunstância, que a pessoa vai precisar ter o contrato desse empréstimo. Entendi. E os bancos, infelizmente, eles criam dificuldades para apresentar essa documentação, principalmente por se tratar de pessoas mais velhas, com pouco conhecimento, né? Não tem paciência para esperar ou para ficar insistindo, mas os bancos criam essa dificuldade, né? E diante desse contrato é que nós vamos saber exatamente o juro aplicado. Então não adianta a gente imaginar que o juro é abusivo por uma questão da parcela ser alta, né? Ou pelo tanto de parcela. Não, a gente precisa ver no contrato qual que foi o valor aplicado para... E aí, eventualmente, se a pessoa não tiver o contrato, geralmente não tem, né? Nesse caso, as pessoas não guardam, ou tem, uns ou outros guardam, mas a maioria não. Aí tem que ir até o banco solicitar isso daí. Exatamente. Ir até o banco, esses bancos digitais entrar em 0800 e aguentar lá o tempo até conseguir falar com alguém para conseguir o acesso a esse contrato. Esse contrato é fundamental para uma ação revisional. Sem esse contrato, a gente não consegue avaliar qual é o juro aplicado, né, e qual era o juro do mercado na época. Essa é a conta, né? Uhum. O Banco Central te passa o juro da época. E aí você faz esse comparativo junto com o contrato e chega num valor aí que foi cobrado a mais, que é abusivo, enfim. Entendi, Brunão. E agora até eu pegando um gancho aí nessa questão do direito bancário, se a gente for fazer, e aí eu já entro um pouco na minha especialidade, né? Imagina fazer um tráfego pago, você que tem um escritório, você que faz tráfego pago, né? Você que quer fazer, eventualmente, uma campanha aí, só que não sabe o nicho. Pô, que nicho que eu faço? Olha só esse nicho que o Dr. Bruno está falando agora para a gente, do direito bancário. Imagina você começar a rodar uma campanha, né, no seu estado, na sua cidade, ou até mesmo nacionalmente, onde você coloca ali no seu criativo. Imagina, você que tem um empréstimo não autorizado no seu Olerite, consulte um advogado. Imagina o retorno que você vai ter disso, a quantidade de pessoas que podem chegar até você por conta disso, porque é uma situação que eu acredito que a maioria dos aposentados, servidor público, pensionista, servidor estadual, federal, enfim, todos eles, de uma maneira ou outra, a maioria pelo menos, tem algum tipo de empréstimo. Esse empréstimo, se ele foi solicitado pela pessoa, ele pode estar sendo... os juros eles podem estar sendo abusivos dentro desse contrato, então você faz uma revisional desses juros abusivos do contrato e, eventualmente, para aposentados e pensionistas, empréstimos não autorizados. Tirando um pouco de lado esse escândalo do INSS, empréstimos não autorizados de banco também, tá, gente? Porque não é só. O banco tem o comercial deles lá, onde eles ficam ligando, insistindo para você fazer um empréstimo. Muitas vezes ali a pessoa de mais idade
fala um sim ali no telefone e, meu, já era. Você sabe como funciona, o dinheiro já cai na conta da pessoa ali automaticamente, né? É muito fácil você conseguir. Aí, para você descobrir informações, aí é uma dificuldade. Pois é. Então, por isso que eu tô falando, imagina você rodar uma campanha de tráfego pago buscando esse tipo de público, sabe? Buscando quem são essas pessoas lesadas pelo direito bancário, sendo esse empréstimo autorizado ou não autorizado, e inclusive de juros abusivos. Se você rodar uma campanha aí, por exemplo, de juros abusivos, falar você que tem algum tipo de empréstimo, seja empréstimo consignado ou não, desconto em folha, você acha que está pagando muito? Você acha que esse empréstimo pode ser abusivo? Consulte um advogado, né? Então, é muito interessante essa matéria também, principalmente para você que quer fazer o tráfego pago em cima disso, para conseguir mais cliente. E aí, mais uma vez, já aproveitando esse gancho dessa matéria de tráfego pago, fica aqui o meu convite para você que quer aprender a fazer o tráfego pago, ou para você, ou para o seu escritório, ou você quer também se tornar um especialista na defesa dentro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Tem o QR Code que está aqui. Esse QR Code aqui, só apontar a câmera para o seu celular, você vai ser direcionado à nossa comunidade ZetJuris, né? Dentro dessa comunidade você vai ter ali o acesso, né, a diversos desses cursos. Então, você tem o tráfego pago especializado para quem é advogado, você vai ter curso de especialista em defesa no Tribunal de Ética e Disciplina, ou se defender, né, de uma representação, caso você já tenha sido representado na OAB, ou você quer se especializar nesse assunto, para eventualmente entrar nesse nicho da advocacia, defendendo colegas dentro do Tribunal de Ética, que é um ramo que dá muitos honorários, bem generosos, inclusive, você pode cobrar aí honorários a partir de R$10.000, né, da defesa de colegas advogados dentro do Código de Ética. Enfim, fica o nosso convite para você acessar aqui esses produtos. Ô Brunão, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, nesses casos aí que você tem, né, desses empréstimos bancários e de todas essas modalidades assim que nós conversamos, como que é o resultado disso? Eu acredito que eventualmente, se for ali constatado que o juros é abusivo, não tem o que se discutir mais, né? Vai precisar de perícia, não vai? Como que é feito nesse caso, por exemplo? Olha, nessa questão do juro ser abusivo, começa com essa questão do cálculo, né? Então, esse cálculo a gente faz, a gente tem um sistema para fazer esse cálculo, onde ele vai de acordo com as regras do Banco Central. Hoje em dia, o que os bancos têm feito? Eles depositam o valor que eles julgam incontroverso e vai discutindo o valor que eles falam que não é o correto, que para eles não é certo. Então, isso vai depender muito, né, de estado para estado, mas os resultados têm sido bons justamente porque é uma coisa assustadora, né? Nesse caso, não precisou de perícia, porque estava escrito lá no contrato, né, 800% ou 900% ao ano. Pai, é brincadeira, hein? Tem contrato de 700%, então isso aí por si só já chama atenção, mas tem que vir com um cálculo, né? É lógico, dependendo do valor que isso aí pode chegar, temos que ir para a vara civil e vai precisar de uma perícia e vai passar por um contador judicial que vai dizer quais são os valores ali que realmente devem ser devolvidos para o contribuinte. Entendi. Uma coisa importante é que esses contratos, via de regra, era para estar dentro do meu INSS. Ah, tá. E, infelizmente, isso aí não é cumprido com muita frequência, né? Então, mas um dos lugares para procurar o contrato, se não tiver arquivado em algum lugar, é dentro do meu INSS, existe essa possibilidade. Inclusive o meu INSS, cara, para aquele Gov lá, aquele aplicativo do Gov, é uma vida para conseguir entrar naquilo lá também. Nós que somos mais um pouco instruídos, tem uma dificuldade, cara, toda hora ter que ficar, agora é código, gera código lá e coloca aqui. Imagina as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade ali para mexer, né, nos equipamentos digitais aí. Normalmente não consegue. Essa é a dificuldade. Aí, pro advogado acessar essas informações,
também é muito difícil, porque cada vez eles estão dificultando mais o nosso acesso. Criação de Geralmente senha. a pessoa tem que ir no balcão do INSS pegar uma senha, ou você tem que ter uma procuração específica para pegar essa senha, né? Então, cada vez mais eles dificultam o que podem para a gente não conseguir pegar os clientes. Né? Eu acho que, infelizmente, a ideia deles é exatamente essa, do banco, né? Dificultar, né? Dificultar. E além do que, a falha da segurança deles, né? De ter golpistas aí com acesso aos seus dados, isso por si só, na minha opinião, já gera dano moral, né? Sim. O vazamento de dados sem o consentimento do cliente. Vazamento muitas vezes tem compra, né? A gente sabe que tem comércio de compra de banco de dados, né? de pessoas. Exatamente. Então, imagina, se uma empresa de telefonia, se qualquer lugar, às vezes uma loja que você participou de alguma promoção, já começam a te ligar de uma maneira ou outra, os golpistas então tem isso mais facilmente ainda, Exatamente. né? Infelizmente acontece dessa forma aí. Essas listas são vendidas e nós viramos passageiro da agonia aí, né? Nessa passageiro da agonia, essa é boa, cara. Nossa, e o advogado que lute para tentar juntar a documentação toda. Já que é a nossa função, né? Resolver problemas. Resolver problemas, é isso estamos aí para isso. Pô, que massa, cara. Então, muito legal saber dessas hipóteses aí dentro do direito bancário. Eu acho uma área muito boa, uma área que está bastante em pauta, eu acredito, nesses últimos tempos, né? O problema é quando você quer atuar, eventualmente, seu escritório aí, não sei como que você atua na sua cidade ou na sua região, mas isso acaba, de uma maneira ou outra, a gente acaba distribuindo muita ação, né? E a juizada começa a ficar brava aí também. Não tem muito com bons olhos, né? Não. A distribuição aí de bastante ação em direito bancário, às vezes começam a dificultar um pouco, né, o acesso à justiça, barrando as procurações digitais, as assinaturas, né, de procuração digital, enfim, pedindo reconhecimento de firma também, eventualmente, de procuração, que isso não existe na legislação nenhuma, e tem juiz que pede ainda para reconhecer firma, cara, da procuração para... então tá complicado a gente acessar a justiça hoje em dia. E a questão é a seguinte: hoje você atuando para o seu cliente de maneira clara e transparente, isso aí é o fundamental, até mesmo para que os juízes não impliquem tanto com você por conta de que você está fazendo o trabalho, não vai ter nenhuma reclamação. Levar as pessoas ao acesso à justiça, né? Não vai ter nenhuma situação que o cliente vai lá para o juiz reclamar de você. Sim, exato. O que está acontecendo dentro do processo dele, ele tem ciência, porque a gente tem esse canal de comunicação. Eventualmente, existem pessoas que são mal intencionadas e fazem esse trabalho muito bom deixar, ruim, isso é bom deixar claro também. Não é uma crítica de forma nenhuma aos juízes que fazem isso. Eventualmente, eles estão também no direito de aplicar a lei ali para tentar evitar. A gente sabe também que, como em qualquer profissão, tem profissionais bons e profissionais ruins. Exatamente. Então, eventualmente, se o advogado está agindo de má fé, ou eventualmente está pegando, forjando assinatura de clientes, enfim, e o juiz começa, e distribuindo muita ação, e o juiz começa a notar uma certa incoerência das informações e solicita isso, maravilha, eu acho que tá realmente fazendo o trabalho do juiz. Na verdade, o trabalho dele é esse. Inclusive, o que o Dr. Bruno falou, isso é verdade. Se você tem uma ação e o juiz pediu para você fazer isso uma vez ou outra, o que eu acho, né, que seria legal fazer? Ou pegar esse cliente, ou pegar essa procuração, reconhece firma, ou leva o cliente até o cartório do fórum, fala, olha, tá aqui e tal, faz isso umas 2, 3 vezes. Se o juiz continuar pedindo, pede para despachar com o juiz, fala, excelência, eu trouxe aqui 2, 3 clientes, eu sou conhecido na região, né, eu sou tal. Aí, eventualmente, você conversando também, eu acho que o primeiro caminho que a gente deve seguir é esse, é o da tentativa de conciliação com o juiz, né? Falar, tô aqui, me apresentei, eu sou da cidade, eu sou da região, não estou fazendo nada de errado, não é uma advocacia predatória, nada disso. E aí, eventualmente, ele para de pedir, né? Então, é muito bom deixar claro que a gente não está criticando
quando o juiz faz isso. Só estou criticando fazer isso de forma injustificada e ilimitada, né? Aí eu acho que já passa um pouco do ponto, mas aí é questão de conversar com o juiz, né? Exatamente. Esclarecer que você está ali para garantir o direito do seu cliente, não para lesá-lo mais ainda. Exatamente, eu acho isso também. Bom, então acho que dentro desse direito bancário aí a gente passou por todas as vertentes. Exato. E eu vou puxar um pouquinho a sardinha agora para o seguinte, cara. A gente vai fazer um torneio de tênis. Para quem não sabe, né, aqui a gente, da Zet Juros, esse ano nós vamos patrocinar um torneio de tênis por conta, né, dessa movimentação que a gente está fazendo aqui na cidade para chamar, né, mais não só os advogados, não só esses profissionais do direito, mas a sociedade como um todo para dentro de algum esporte. E o esporte que a gente está vendo que está crescendo bastante, né, é o tênis. Então, eu jogo um pouquinho, mas vou falar para você, não é aquelas coisas também não, viu? Você também joga um pouco de tênis? Eu jogo. Eu aprendi cedo, é igual andar de bicicleta, né? Eu aprendi com 7, 8 anos e não evoluí, mas eu consigo dar trabalho para os outros, né? Só precisa treinar. Ganhar não está garantido, mas dá trabalho para perder, a gente dá trabalho para perder. O suor e a vai escorrer atividade física fica em dia. Pô, bacana demais. Pô, então já fica a dica aí, se você é aqui de Apucarana, de 7 a 10 de maio nós vamos fazer o torneio de tênis Zet Juris. Vai ser realizado lá no Country Club aqui da cidade de Apucarana. Então você que é iniciante, você que já é o mais avançado, vão ter, acho que, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas depois eu confirmo, desde a 7ª classe para cima, né? A e B, e tem classes femininas também. E todas essas classes nós vamos colocar uma premiação. Claro que não é uma premiação milionária, igual esses torneios aí que a gente tá vendo o João Fonseca jogar os caras, né? Mas vai ter um prêmiozinho lá, você já vai ter um prize money, ó. Você que tá jogando aí 8ª classe, 7ª classe. Se você ganhar, você já vai ter um prize money para se gabar aí com teus amigos, cara. Então, 7 a 10 de maio, torneio Zet Juris de tênis. Primeiro torneio Zet Juris de tênis aqui no Country Club de Apucarana. Né? Faz tempo que você joga tênis, Bruno? Olha, que nem eu te falei, eu comecei a jogar com 7, 8 anos, aí teve os intervalos, mas sempre batendo uma bolinha. Pô, que bacana. Então, mais uma vez, fica aqui o meu convite para você que quer aprender a fazer o tráfego pago, ou para você, ou para o seu escritório, ou você quer também se tornar um especialista na defesa dentro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Tem o QR Code que está aqui. Eu acho que é isso, né, meu caro? Sim. Tem mais alguma coisa que você queira falar aí? Eu acho que nós passamos por todas as circunstâncias aí. Você, então, que tem um empréstimo aí, que caiu um dinheiro da sua conta, muito cuidado, hein? Você acha que é presente do Papai Noel, o Natal tá longe. Não existe. Não existe. Papai Noel, infelizmente, alguma coisa eles não vão atua nessa área. Pessoal, então, ó, muito obrigado por ter acompanhado a gente aí nesse primeiro episódio do podcast aqui da Zet Juris. Foi um prazer estar com vocês. Desculpa alguns erros de eventualmente de troca de câmera, de cenário, que nós estamos fazendo tudo sozinho aqui, hein? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, que nós vamos falar muito de tráfego pago, nós vamos falar de tribunal de ética, nós vamos falar de todas as especialidades dentro da advocacia. Dá o curtir aí embaixo também, que isso ajuda bastante o canal. Se inscreva aí para seguir a gente, ativa a notificação, porque eventualmente sempre que eu postar um vídeo ou outro aqui, principalmente de cara da cidade aqui, né, meu? Tem umas figuras aqui na cidade também, né, cara? Então, vai vir convidado aqui de várias especialidades e vários calibres, gente. Então, fiquem à vontade. A gente vai se ver mais pra frente. Certo? Isso aí. É isso aí? Valeu. Vamos embora. Um abraço. Um abraço.